Bem, amigos do blog Ser Flamengo, amigo da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues, para mais um Refutando com o Poeta Túlio. Como a gente tá chique, solta a vinheta aí, produção. Bom, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, seu comentário. Quiser me siga nas redes sociais, siga o blog também. E simbora falar aqui. A tabela do Campeonato Brasileiro realmente favorece o Flamengo. Isso foi dito aí por um tal especialista, Horácio Wendel. E ele diz o seguinte em matérias que foram feitas para a Gazeta desde o ano passado e que foi replicada a exaustão na imprensa, foi para a mesa redonda na televisão. Eu quero aqui primeiramente, assim, eu não analisei todos os critérios utilizados por ele, porque assim, já nos primeiros argumentos em que ele utiliza para poder dizer que ele tá correto, ou seja, que a tabela de 2017 e a tabela de 2018 favorece o Flamengo, eu já consegui refutar logo de início. E uma das coisas que ele diz é o seguinte, é o mesmo critério que ele utilizou no passado. Foram duas matérias, os links vão estar aqui na descrição se vocês quiserem ler. Ele fala aqui, ó, critério 1, nas 10 primeiras rodadas, os 10 melhores clubes do ano passado jogam contra os 6 piores e contra os 4 admitidos da Série B, com exceção dos clássicos locais. Com isso, cria-se um funil ao final da rodada 10. Primeiro que um dos argumentos aí já cai antes da gente entrar, pra gente ver se realmente isso é verdade, se os 10 melhores do campeonato anterior jogam com os 6 piores do campeonato anterior e os 4 admitidos da Série B, em dizer que ele usa, que exceção aos clássicos locais, esse argumento ele usa conforme ele quer utilizar isso. Então vamos lá, vamos ver se isso é verdade. Analisando primeiramente a tabela de 2017, os 9 primeiros jogos já acaba logo. Por exemplo, o Flamengo, que em 2016 havia ficado na terceira colocação, jogou com o Atlético Mineiro, estreou com o Atlético Mineiro, que era quarto colocado. E ainda, antes dos 10 primeiros jogos, jogou ainda com o Atlético Paranaense, sexto colocado, Botafogo, quinto colocado, e a Ponte Preta, que havia sido oitava colocada em 2016. Então isso aí já cai por terra. E aí, você pega dos 9 primeiros jogos que o Flamengo fez no Brasileirão de 2017, 4 foram contra os 10 primeiros colocados de 2016. E aí vem o Corinthians, que também foi citado nessa primeira matéria de 2017. O Corinthians, dos 9 primeiras partidas, jogou somente contra os 2 dos 10 primeiros colocados. E o Palmeiras, jogou, que foi citado esse ano, jogou contra 3 dos 10 primeiros colocados. E aí, vamos agora para 2018. Ou seja, se o critério é o mesmo, o Flamengo jogou contra a Chapecoense, que foi oitavo, o Atlético Mineiro, que foi nono, e o Corinthians, que foi primeiro colocado, e o Vasco também, que ficou em sétimo. Ou seja, 4, mesma coisa lá de 2017, nos 10 primeiros jogos, aí já considerando aqui em 2018 10 rodadas, jogou contra 4 dos 10 primeiros colocados de 2017. O Corinthians a mesma coisa, contra 4, e o Palmeiras também contra 4. E aí também, assim, uma coisa que vale ressaltar, assim, que tem algumas questões também que entram em jogo, em que ele não considera em nenhum momento. Por exemplo, o fator técnico, assim, a qualidade da equipe. Não tem como você dizer, por exemplo, que o Internacional, mesmo vindo da Série B, é uma equipe inferior, ou seja, de baixo escalão no futebol brasileiro. Assim, é bizarro. E outra também tem a questão comercial. E a gente sabe que muitas vezes a TV tem uma certa influência na tabela, na transmissão do jogo. Então, assim, ele não considera nada disso. Por exemplo, o Fla-Flu agora, com o mando do Fluminense, que ele desconsiderar um jogo neutro, de campo neutro, foi ser no Mané Garrincha, ou seja, fora de casa, tanto para Flamengo como para Fluminense. Para o Fluminense foi muito pior, porque haviam muito mais torcedores do Flamengo. Então, assim, não condiz. E aí, até voltando a 2017, por exemplo, na tabela, nos 9 primeiras partidas, o Flamengo fez 4 jogos em casa e 5 fora. O Corinthians fez 5 em casa e 4 fora. E o Palmeiras 4 em casa e 5 fora. Esse ano, nas 10 primeiras rodadas, o Corinthians fez 5... o Flamengo, desculpa, fez 5 jogos em casa e 5 fora, ou seja, tá na média. O Corinthians, 6 jogos em casa e 4 fora. E o Palmeiras, 5 em casa e 5 fora. Então, assim, a tabela tá boa pra quem? Vale ressaltar que o Campeonato Brasileiro é feito na maioria por clubes da região sudeste. Então, assim, esses clubes, os 4 do Rio,
os 4 de São Paulo e os 3 de Minas vão viajar menos, né? Esse ano, por exemplo, em 2017 já haviam 10 equipes, esse ano tem 11 com o América Mineiro. Essas equipes vão viajar menos, porque vão fazer mais jogos na região sudeste do que as equipes de outras regiões. Então, essa questão de que a tabela favorece, que assim, mesmo o Flamengo jogando, ele usa o seguinte argumento também: ah, mas o Flamengo depois não vai jogar no retorno, né? Ou seja, se ele está jogando agora, né, em casa, ele não vai fazer mais jogos fora depois. Ah, não, mas no turno a equipe já deslanchou, né? Porque nas primeiras rodadas ela pegou equipes fracas. Eu já mostrei aqui que não. Houve mais uma matéria, além dessas duas, que estão aí se utilizando, inclusive perfis no Twitter se utilizando disso para dizer, logo depois que o Flamengo começou a liderar o campeonato, quando ainda tinha 14 pontos. Olha o título da matéria, também na Gazeta, falando o seguinte, Gazeta do Povo: por que o Flamengo é líder? Tabela camarada do Brasileirão responde. E aí vale ressaltar também que esse Horácio Nelson Wendel, ele foi funcionário da CBF de 2001 a 2003. Ele, né, diz que tem um software premiado em que ele utiliza esses critérios dele, mas em nenhum momento ele apresenta uma tabela correta. Ou seja, se eu tô aqui dizendo que a tabela é ruim, ó, a tabela do Campeonato Carioca é ruim porque favorece o time tal pelo critério tal, eu apresentaria nas matérias, já que eu tenho entrada na mídia, colocaria a tabela que eu acho que é correta, né? Não adianta só ficar falando, a tabela é ruim e não sei o que o critério e tal, mas não mostra. E aí ele diz aqui: o Flamengo é líder com 14 pontos porque enfrentou nos 5 primeiros jogos Vitória, América Mineiro, Ceará, Internacional e Chapecoense. Essa sequência é proposital, derrota qualquer algoritmo matemático. Ou seja, ele está colocando o Internacional, como eu disse anteriormente, como um time fosse de segundo escalão e não fosse uma grande equipe do futebol brasileiro. Apenas times que brigam na parte inferior da tabela. Será que o Internacional vai brigar somente na parte inferior da tabela? E aí ele fala o seguinte aqui, que agora também é muito legal refutar isso aqui. Ele fala: para piorar, a partir da 8ª rodada do Brasileirão, o Flamengo fará 6 jogos no Rio de Janeiro em 7 rodadas seguidas. E aí você vai ver, ou seja, até a 15ª rodada o Flamengo deveria fazer 6 jogos no Rio de Janeiro. E aí, olhando a tabela, aí você vê, na 9ª rodada o Flamengo enfrentou o Corinthians, né, no Maracanã. Na 10ª rodada, né, o Flamengo foi pro Mané Garrincha enfrentar o Fluminense. De qualquer forma, o mando era do Flu. Esse jogo provavelmente seria no Maracanã, mas o Flamengo viajou, ou seja, já descarta isso aí que ele disse de qualquer forma. Na 11ª enfrenta o Paraná. E aí vem, na 12ª enfrenta o Palmeiras, fora do Rio, né, em São Paulo. Enfrenta o São Paulo em casa na 13ª. Na 14ª o Botafogo. E na 15ª o Flamengo joga com o Santos fora, né? Ou seja, então o Flamengo, ou seja, ele disse que o Flamengo faria 6 jogos em casa e um fora, não procede. Vai fazer 5, sendo alguns clássicos locais que seriam descartados por ele, porque campo neutro, como ele disse. Mas faz, na verdade, mais 2 jogos fora do Rio de Janeiro e contra equipes de São Paulo, tá? Ou seja, a viagem não é tão grande. Outra coisa que eu quero mostrar a vocês, uma entrevista que ele deu pro blog do Menon, no All Sport, em que o Menon questiona ele, né? Fala assim, que isso aí é com relação ao ano passado, a tabela de 2017. Vamos falar desse período e depois passamos para outro. Na rodada 7, o Flamengo pega a Ponte em casa, né? Na 8ª, o Fluminense, mando do Flu. Na 9ª, recebe a Chape. Na 10ª, visita o Bahia. Na 11ª, recebe o São Paulo. Na 12ª, na 11ª recebe São Paulo, na 12ª visita o Vasco. O Vasco também manda jogos fora com 90-10. E na 13ª recebe o Grêmio. Não há 3 jogos em casa. Ele fala o seguinte: ele disse que não conta, né, pelos critérios matemáticos dele, os clássicos. Aí ele fala: aparentemente não, mas clássicos no Rio sem torcida única não tem visitante. São 6 jogos seguidos em que o Flamengo sai apenas contra o Bahia. Dos 6 jogos, 5 são no Rio. Olha a sequência toda: Ponte Preta, Fluminense. Aí ele já se utiliza, né? O Fluminense, por exemplo, também ano passado poderia ter vendido o mando de campo. E é bem diferente quando você diz que o clássico é neutro, quando você tem 50-50, em que você tem lá as arquibancadas das organizadas, né? Ou seja, para Flamengo e Vasco. O correto para poder entrar nisso que ele está falando teria que ser num estádio em que tivesse divisão de torcida, em que num setor tivesse os organizados do Flamengo, no outro do Vasco, e o restante misto. Não é o que acontece quando a gente joga
com o Vasco em São Januário, com 90-10. A gente está em desvantagem. Então, mesmo que o Flamengo não esteja saindo do Rio, e assim mesmo vale para o Corinthians, que principalmente lá em São Paulo, o Corinthians quando vai jogar contra o Palmeiras, idem, contra o São Paulo, idem, é outro campo, não é campo neutro. A questão da viagem, claro, você não tem que se deslocar para outro estado, mas como eu disse, os clubes da região sudeste têm uma vantagem por serem maioria. Então assim, esses critérios utilizados por ele, os argumentos, essas matériazinhas para poder querer forçar, o Flamengo só enfrentou time fraco nas 10 primeiras rodadas, né, os clubes que ficaram, eu já mostrei aqui que não. Então assim, tá refutado, senhor Horácio. Eu gostaria muito que o senhor apresentasse pra gente numa próxima matéria, que o senhor tem uma grande entrada na mídia, uma tabela que seria correta, ideal, pra gente poder analisar também. Se vocês acharem bacana, eu devo analisar aí os outros critérios, se vocês acharem legal fazer isso. Eu acho que não precisa, né? Os argumentos que ele utiliza aqui não procede. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse mais um Refutando. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, dê força aí ao nosso trabalho. Comente aí, você acha que a tabela realmente favorece o Flamengo? Você concorda aí com o Horácio? Você acha que está correto? Será que ele não está aí querendo, né, espizinhar a CBF porque ele saiu de lá por algum motivo que a gente não conhece? Então é isso, até o próximo vídeo, até o próximo Refutando. Tamo junto, saudações rubro-negras. Valeu! Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder.